se você não está repetindo chavões já usados por todos. Então, eu mergulhei quando saiu esse livro, que ele teve uma repercussão muito boa, e eu entendi por quê. Além de dar voz às pessoas que não têm voz, na época eu era comunista, né? Esse homem vermelho, inclusive vermelho, que tem um pouco de conotação disso, né? Eu era comunista e queria dar voz aos marginalizados. Além disso, ele não dava uma voz paternalista, sabe? Tipo, os pobres são tão pobres, coitados. Não é assim. Eles assumem a protagonização das histórias e sofrem e vivem as histórias com as suas próprias deficiências e a sua coragem, etc. Mas também com uma linguagem criativa, uma linguagem que não era aquela linguagem de proselitismo. Não é? Então eu fiquei orgulhoso disso, o livro foi reconhecido, e eu entendi que foi por causa disso. A crítica não apontou isso, mas eu entendi que foi por causa disso. Era uma linguagem nova e um modo de ver o mundo novo. Aí eu me lembrei do Wilson Martins, me lembro do Wilson Martins que dizia que o escritor, para ser um grande escritor, ele tem que ter uma linguagem própria e a sua própria visão de mundo. O meu próximo livro vai iniciar com um epígrafe do Wilson Martins, que diz assim: quem só entende de literatura não entende nem de literatura. É uma boa frase. Agora, você falou do homem vermelho, né? Você citou essa questão do comunismo, mas o livro ele tem esse duplo sentido, né? Do pé vermelho também, do londrinense, do homem do norte do Paraná. Eu queria que você falasse um pouco da presença da geografia na sua obra. Você acha que você seria escritor e seria este escritor que você é se não tivesse nascido lá, Domingos? Eu acho que o dom independe da região que você nasce. Mas eu, como sou uma pessoa muito ligada na terra, nas coisas materiais, não no sentido material de riqueza, mas no sentido material de vivência, de raiz, né, de convivência, de relações, né, muito mais ligado ao mundo, então, terreno do que ao mundo intelectual, eu só podia me embeber daquela cultura onde eu nasci. Até porque o nascimento é determinado, é uma grande conjuntura determinada por uma série de circunstâncias anteriores, né? De onde vieram seus bisavós, dos dois lados, seus trisavós dos dois lados, até se encontrar o seu pai e sua mãe um dia, né? E se enamorarem e terem você. E aí eles estão naquela terra que, por uma série de circunstâncias, uma família saiu daqui, outra saiu de lá, e se encontraram ali. Então há toda uma cosmogonia nisso, há todo um arranjo universal para que você nasça ali. Eu acho que a pessoa rejeitar a sua origem, o seu nascimento, é como rejeitar o universo. É como se querer dizer que aquela estrela não devia estar lá, aquela estrela devia estar em outro lugar. Não, aquela estrela está lá porque o arranjo fez com que ela ficasse ali. Você nasceu aqui porque o arranjo fez com que você nascesse aqui. O que não quer dizer que as pessoas que nasçam em qualquer lugar, mas que tenham uma vocação cosmopolita, de sair daquele lugar, não devam fazer isso. Eu vejo muita gente que saiu de Londrina e se deu bem, foi para São Paulo, Rio de Janeiro. Eu fui morar 3 anos em São Paulo, voltei sem nenhuma saudade. Eu gosto da terra, eu gosto muito mais de ir passar as férias numa pequena aldeia do que numa grande cidade. Ano passado eu fui com minha mulher passar um mês na Europa, e ela gostou, né, que ela nunca tinha ido, gostou de ver Berlim, Amsterdã e Roma, e eu me chateava, aquelas multidões, todo mundo vai para o Coliseu, depois todo mundo vai para o museu tal. Você ficava com saudade da tua chácara. Entende? A hora que eu vi a Torre de Pisa, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu já vi isso assim, tanta fotografia, sabe, um troço torto desse. Sabe, eu gostei de ver as aldeias, sabe? Como é que vive a gente comum. Você vê que a cultura de um povo, ela emana realmente das suas raízes sociais todas, né? Não são os artistas que fazem a cultura de um povo. Os artistas, muitas vezes, são moldados, são embebidos dessa cultura. A cultura do povo nasce nas oficinas, nasce nas padarias, nasce nas fábricas, nos sindicatos, nas escolas, nas lavouras. É ali que você vê a cultura mesmo, o sangue cultural desse povo fervilhando, circulando. É isso que eu gosto de ver. Então, eu falei para a Dalva, a próxima vez que a gente for viajar, né, eu quero ir para o interior de carro, parando de aldeia em aldeia. Eu quero comer o queijo daqui, a linguiça daqui, o vinho daqui, participar das festas populares, sabe? Não quero entrar em igreja para ver o quadro do Caravaggio, ou seja de quem for. Eu quero entrar numa igrejinha pobre para ver o passarinho cantar. Muito bem. Essa semana, sua crônica na Gazeta do Povo trazia uma provocação de alguém que chegava e te entregava um livro, um escritor que te entregava um livro e te provocava, questionava a utilidade da arte, né? Dizia que a arte tem que ser inútil, como dizia Leminski. E aí você contesta isso. Queria que você falasse um pouco da função da arte, se ela tem uma função. Eu acredito que
o fato de você colocar a ética como um valor central na sua obra, de uma forma geral, né, Domingos? Eu acho que isso mostra um pouco que talvez não seja inútil totalmente a arte para você. Fala um pouco sobre isso. Não, a arte para mim, eu entendo que a cultura é um tecido feito de muitos fios e fios diferentes. Imagina se não houvesse arte pela arte. Não haveria uma série de obras-primas. Se não houvesse uma arte política, não haveria outra série de obras-primas. Você pega um livro como 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, há trechos que são pura brincadeira. Sabe? Brincadeira verbal, brincadeira daquelas relações familiares, a hora que ele diz, por exemplo, que choveu tanto que um caroço de abacate começa a germinar no bolso de um paletó dentro de um guarda-roupa. Isso é uma coisa séria, isso é uma brincadeira. Né? No entanto, é tão bonito, tão interessante, uma hipérbole maravilhosa, um caroço de abacate germinado dentro de um bolso de um paletó, num guarda-roupa, porque choveu durante 30 dias. Né? E, no entanto, nesse mesmo livro há um trecho em que os mortos são empilhados, mortos de uma revolta popular, os mineiros, são empilhados diante de um trem que passa por aquelas estações escuras, simbolizando a ditadura escura, né? Que é altamente político. Esse é um livro que dá para citar como exemplo de que todas as funções podem conviver até numa mesma obra. Uma arte para divertir, uma arte para brincar, uma arte para fazer pensar, uma arte para clarificar, uma arte para indicar caminhos. Eu acho, inclusive, que as grandes obras têm tudo isso. Se você lê uma grande obra, você vê que ela tem tudo isso. Ali embolado, misturado e arquitetado conforme o desenrolar dos acontecimentos. Então, eu acredito que aquela frase do Leminski, como eu digo nesse artigo, ele disse num tempo em que estava demais mesmo. Era muita ideologização da literatura. Sabe? Quem fizesse um conto, um poema que não falasse um pouco em povo, em dia claro, que o dia claro é sinônimo de liberdade, contra a ditadura. Né? Que não falasse em trevas, que era a ditadura. Que não que falasse de uma forma figurada ou explícita, que não falasse em política, não era legal. Era alienado. Era alienado. Entende? Então isso era uma castração. E Leminski reagiu corajosamente, muito lucidamente, né? E com o talento que ele tinha para polemizador, ele reagiu com essa frase com uma série de artigos que ele publicou na Gazeta do Povo, em outros jornais. Mas hoje tem gente que pega isso como se fosse uma Bíblia. A arte não tem que ter, a arte é inútil, a arte não tem que ter utilidade nenhuma. Aí eu fiz essa pequena crônica para rebater isso. A arte pode ter múltiplas funções, porque ela tem a capacidade humana de ser variada. A diversidade é a maior riqueza humana. A nossa riqueza não é a ciência, não é a arte, não é o esporte. A nossa riqueza é tudo isso. E a variedade étnica, as vocações, os temperamentos, as personalidades, os jeitos de ser. Não é? O time que você monta que não funciona se não tiver baixinho, alto, gordo, magro. Se você analisar todos os escretes brasileiros que ganharam Copa do Mundo, todos têm baixinho. Todos têm brutamontes, todos têm atletas perfeitos. Era a mistura que funcionava. Se fosse todos baixinhos, não funcionava. Se fosse todos atléticos, não funcionava. Se fosse todos brutamontes, não funcionava. E às vezes o brutamonte está lá na frente, como centroavante. Né? Nós tivemos um centroavante, que era o Vavá, que era um atleta. O Vavá era uma pirâmide, assim, aquele era um atleta grego. Né? Só que ele não era muito habilidoso com a bola, mas fazia gols. Tivemos outro centroavante, o Romário, era um baixinho, né? Baixinho. Né? E ele chegou lá na Copa, aqueles dois grandalhões loiros do lado dele, lá, e bateram o escanteio, ele fez assim, os dois tontos subiram. A hora que os dois tontos começaram a descer, ele subiu e cabeceou. Aquele tamanho no meio de dois caras que tinham tanto assim mais do que ele. Ou seja, é a variedade, é a diversidade que funciona. Né? Então, na arte também é isso. Desculpa, eu me entusiasmei, falo demais. Imagina. Agora, já que você falou de novo do Leminski, de quem você foi amigo, queria que você comentasse um pouco a sua relação com ele e se ele chegou a influenciar você, a sua obra. Você também... Você tem livros de poesia, inclusive foi premiado com livro de poesia, né, Domingos? Você fez haikais também, que era um gênero poético que o Leminski gostava. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, porque ele é um ícone, né, no Paraná, enfim, no Brasil, mas ele influenciou muitos autores aqui, né? Então, eu queria saber qual que foi essa tua relação com ele. O Leminski, nós tivemos primeiro uma relação de conflito, né? Que ele defendia essa gratuidade da arte e a gente defendia um compromissamento da arte. E formamos um grupo, inclusive, uma época nós fizemos uma polêmica pelos jornais de Curitiba, em que o Hamilton Faria, o Reinaldo Atten, o Raimundo Caruso e eu defendíamos uma posição, e ele sozinho defendia a outra. Né? E nós fizemos aquela tertúlia e tudo, né? Muita gente lembra até hoje disso. Né? E depois eu fui me aproximando dele.
O que nos uniu, primeiro de tudo, foi, por incrível que pareça, quando nós começamos a ter conversas, nos encontramos às vezes numa praia de Santa Catarina, nos encontramos assim, ao acaso. O acaso é um grande instrumento, né? O acaso, a coincidência, o imprevisto, são 3 grandes instrumentos dos destinos, né? da vida humana. Nós nos encontramos e começamos a conversar. E pela primeira vez ele começou a falar coisas que eu gostava, eu também, e essa coisa era arte militar. Eu durante muito tempo fui fascinado pela história das guerras, por arte de guerrilha, tática, estratégia, esse tipo de coisa. Eu não sabia que ele conhecia von Clausewitz. A hora que ele falou, eu falei, você conhece von Clausewitz? Ele falou, conheço. Aí começamos a falar, que é um ideólogo, é um teórico alemão das guerras. Depois ele falou de Lao Tse, eu falei, você conhece Lao Tse? Sabe? Então, nós começamos a dialogar assim. Aí eu comecei na casa dele, depois ele foi na minha casa em São Paulo várias vezes. E aí começamos a conversar sobre muitas coisas mais, né? Era a pessoa mais inteligente com quem eu me encontrava para conversar. A nossa conversa era tão densa, eu me lembro um dia o César Marquezine, o Marquezine que faz quadrinho na Gazeta hoje, o César, eu estava no hotel, aqui não lembro qual hotel, o Leminski foi lá, e o César estava lá, o César tinha ido me visitar, não sei porquê, no hotel, então nós, no quarto do hotel, né, o Leminski pegou o frigobar e dizimou o frigobar, depois pedimos uma garrafa de vodka e fomos conversando. Nós conversamos 6 horas seguidas. Né? O César ficava assim, ó. Ele quer falar alguma coisa, César? Fala assim. Porque era arte militar, não sei o quê, aquela coisa, a gente tinha uma euforia de trocar conhecimentos, exatamente porque tanto ele quanto eu tínhamos uma visão muito pessoal da cultura. Sabe? Enquanto todo mundo estava num caminho, eu estava no outro caminho. Do meu grupo, eu fui o primeiro a romper com o marxismo-leninismo, a ver que a ditadura do proletariado seria apenas mais uma ditadura, que seria de esquerda, que a gente ia tocar uma ditadura de direita para uma ditadura de esquerda. Quando eu falei isso para meus colegas comunistas da época, todo mundo achava que eu era um deserdado, que eu era um proscrito, me olhava como se tivesse uma lepra ideológica. Né? E o Leminski já entendia isso. Eu me lembro que o Leminski um dia, né, na casa dele, eu estava lá com ele, chegou um cidadão convidando ele para ir de novo no encontro do PCdoB, ou do PSTU, uma coisa assim. Lá um partido, é que ele tinha ido na convenção do ano anterior e tinha cantado as músicas, tinha feito muito sucesso, né? Aí o cara chegou e falou, Leminski, foi tão bom você ir lá no ano passado e tal, queria que você fosse de novo lá cantar e tal. Eu falei assim, não vou não. Por quê? Porque desse brinquedo eu já brinquei. Ele tratava assim a ideologia. Um brinquedo, eu considero essas coisas brinquedos, sabe? Que iludem muita gente, encantam, mas são brinquedos. Você querer encaixar a realidade numa ideologia, ou seja, ideias que formam um sistema e tudo tem que se encaixar naquele sistema, senão não está correto. Né? Então nós tínhamos essa capacidade de ver além e fora das ideologias, isso nos unia. Embora em muita coisa a gente discordasse. Mas como a gente concordava que a variedade é a maior riqueza humana, nós discordávamos com prazer. Entende? Era gostoso ouvir ele defender os pontos de vista dele, eu gostava de ouvir eu defender os meus. Que interessante. Entende? E um grande encontro que nós tivemos foi quando eu descobri Jesus, não o Cristo, cultuado pelas igrejas, cuja vida é tão deformada na Bíblia, tão alterada, o estudo linguístico da Bíblia já demonstrou isso, né? Os papas, os escribas foram alterando, modificando, né? Mas o Jesus que transparece das suas parábolas. Né? Isso é bem claro, que homem era aquele. E eu fiquei apaixonado por Jesus. E um dia cheguei na casa dele, já na segunda casa dele aqui no Pilarzinho, ele falou, o que você está lendo, cara? Eu falei, eu estou lendo Jesus. Ele falou, você também? Ele estava fazendo aquela biografiazinha, aquela biografia de Jesus, que, né? É uma daquelas 4 biografias que ele tem. Ou seja, vocês tinham muitas afinidades. Tanto que ele botou um continho meu, que saiu na Folha de São Paulo, ele botou no prefácio ali. Então nós tínhamos esses encontros, assim, fulminantes, assim, reveladores, e tínhamos desgastes contínuos, mas que eram levados, assim, né, como gozação mesmo, sabe? Como, sabe... volta e meia ele ia para São Paulo, por exemplo, ele falava, vou lá encontrar com o Haroldo e o Augusto, os irmãos Campos, né? Os concretistas. Entende? Ele falava, vai para os campos, vai pastar nos campos. E assim por diante era o nosso relacionamento. Seguinte, você foi convidado do Escritor na Biblioteca em 1986, quando esse projeto aconteceu originalmente. Você já era um escritor premiado, né? O seu livro, O Homem Vermelho, já tinha recebido o Prêmio Jabuti em 77. Queria saber o que mudou na sua obra e na sua visão de mundo de lá para cá. Eu sei que é uma pergunta super ampla, mas considerando esses 2 eventos, o Escritor na Biblioteca em 86 e agora em 2012.
Bom, a minha arte eu vou tocando da melhor maneira. Eu falei, eu acredito que eu tenho um dom e eu tenho que exercitar esse dom da melhor maneira, né? E coerente com a minha visão de mundo, eu tenho que exercitar esse dom distribuindo socialmente, procurando instigar as pessoas para um mundo melhor. Eu acredito na possibilidade da gente conquistar um mundo melhor. Agora, em termos de crenças pessoais, eu deixei de acreditar